todos e todas. Este é o programa Diálogos, uma promoção conjunta do Instituto de Estudos e Pesquisas para o Fortalecimento da Democracia e do Ateliê de Humanidades. Sejam todos bem-vindos. Hoje vamos tentar explorar um pouco os tempos de turbulência em que nós estamos vivendo. Hoje todos nós sabemos que há muita racionalidade técnica e tecnológica, mas falta racionalidade crítica no plano das condutas e posicionamentos, e também no modo como se vivem os afetos hoje. A exasperação prevalece, há poucas interações reflexivas, os comportamentos estão permeados de raiva, frustrações e medo que se espalham pelas redes sociais. As sociedades parecem em situação de sofrimento. Estamos dominados pelas paixões tristes de que falava Spinoza? Ou seja, por uma sensação generalizada de impotência e incerteza que faz com que se exacerbem ressentimentos, vivencie-se o mundo e os outros como ameaças a serem enfrentadas a ferro e fogo? A época, meio na contramão disso, também é de introspecção. As pessoas querem se conhecer mais e melhor, decifrar suas identidades e seu futuro. Buscam resultados rápidos, fármacos milagrosos, autoajuda, terapias instantâneas. Também perseguem, em muitos casos, as promessas da psicanálise. Ajuda para que possamos refletir sobre nós mesmos e compreendermos melhor a realidade que vivemos. Estados depressivos e ansiedades parecem brotar do modo de vida atual. A digitalização, o uso intensificado das tecnologias de informação, a desinformação, funcionam como motores que criam angústias e ansiedades. As pessoas sofrem, embora nem sempre saibam disso. O Ministério da Saúde brasileiro e a OMS têm alertado sistematicamente para a expansão preocupante da depressão e dos transtornos de ansiedade, pânicos, fobias e assim por diante. Nossas sociedades giram em alta velocidade. Há excesso de desinformação, exigências de rapidez e produtividade. As pessoas parecem soltas de suas raízes sociais. Sentem-se muito pressionadas e não sossegam. Para complicar um pouco mais, a política se desorganizou. O mundo está em recomposição e há uma expansão assustadora da extrema-direita, que trabalha para fanatizar as pessoas e manipulá-las em seus desejos e fantasias. Os populismos voltaram com tudo e a democracia está desafiada. Para conversar sobre esses temas delicados e complexos, bem como sobre os desafios que estão postos para a psicanálise, convidei a psicanalista, escritora e jornalista Maria Rita Kell, uma importante referência na vasta área dos estudos sobre o comportamento, a mente, os afetos e os sentimentos humanos. Maria Rita é uma intelectual ativa e corajosa, autora de dezenas de livros e artigos, dos quais eu destaco O Tempo e o Cão, Ressentimento e Bovarismo Brasileiro, todos publicados pela Boitempo Editorial. É um enorme prazer poder conversar com você, Maria Rita. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Marco Aurélio. Essa apresentação me deixou um pouco nervosa, porque acho que eu não correspondo a todos os elogios que você fez aí, mas eu vou fazer o possível, tá bom? Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Ok. Você merece muito mais do que isso que eu falei aqui. Eu te conheço há muitos anos, acho que já se vão 50 anos, e eu sei da tua trajetória. Então, eu vou começar com uma pergunta fácil, para não aguçar o teu nervosismo. Bom, a pergunta fácil é assim: como o mundo mudou muito, né, nós temos mudanças em todos os setores, como é que a psicanálise está reagindo a isso? Ela está desafiada a refletir sobre sua própria identidade e seu futuro? Há muitas abordagens psicoterapêuticas hoje. Não estaria a faltar uma perspectiva mais unificada ou integrada nesse terreno? Puxa, essa não é uma pergunta fácil. Mas veja,
Acho que a psicanálise está desafiada, mas não necessariamente desafiada pelas outras formas de trabalhar com o sofrimento mental. Porque essas formas são, inclusive, a maioria mais antigas que a psicanálise, não é? Acho que a psicanálise está desafiada como sempre esteve. Porque cada ser humano que procura uma análise é um desafio único. Né? Não adianta você falar, não, mas na minha experiência eu sei que todo mundo que chora demais está querendo atenção. Não, é um a um, é um a um. Claro, não estou dizendo que cada ser humano é completamente diferente dos outros. Nós temos pontos em comum. Né? A psicanálise é uma teoria que pressupõe que é possível generalizar, né, a explicação dos sofrimentos humanos, a questão do inconsciente. Nós não estamos... não é que cada pessoa que chega lá é um ser totalmente diverso. Mas dentro disso que nos torna humanos, né, e entre o que nos torna humanos estão os nossos afetos, que são muito mais movidos pelas fantasias do que pelos atos. Vejam, um cachorro, eu estou aqui, tem 2 cachorros, um de cada lado, agora eles sumiram. Mas um cachorro, por exemplo, né? Se ele está fazendo barulho e você dá uma pancada no focinho dele, ele entendeu. Pronto, parou. Né? Não tem ambiguidade. Ou ele fica bravo e tenta te morder. Não tem ambiguidade. O ser humano, que vive sob o domínio da palavra e dos afetos, tem muita ambiguidade. Né? Isso não é de agora. Isso não é porque o mundo está uma confusão. Não é. Ambiguidade faz parte da nossa divisão subjetiva. Né? Ambiguidade e ambivalência. Quer dizer, eu sinto isso, mas eu quero aquilo, ou então eu gosto dessa pessoa, mas não gosto. O primeiro é ambivalência, o segundo exemplo é a ambiguidade. Né? Então, eu não acho que essas coisas todas... Eu estou começando contrariando a sua tese para depois a gente ir para os... Né, você faz perguntas e nós vamos na direção dela. Né? Mas no começo eu estou contrariando porque é muito... Veja, a psicanálise se interessa, desde o Freud, com Lacan mais ainda, pelo que nós chamamos de laço social. Quer dizer, eu não sou uma mônada no universo. Eu sou completamente... Não, completamente não. Aí o completamente está errado. Eu sou parcialmente determinada pelo laço social à minha volta. Né? Então, por exemplo, se vejamos você falou de violência, né? Nós já não estamos no bolsonarismo. Nós vivemos 4 anos, 4, né? No bolsonarismo. Né? Nós vivemos 4 anos com um presidente que faz quase apologia da violência. Não é? Faz apologia da violência, reage violentamente, enfim, é um presidente que despreside o Brasil, quer dizer, ele tenta jogar o Brasil numa fase de trevas da qual o Brasil já saiu faz algum tempo, não é? Mas isso não é sem efeito sobre a população. Claro. Quer dizer, o bolsonarismo não está apenas nos que votam no Bolsonaro. O bolsonarismo está nesse espécie de pavio curto que está todo mundo atualmente, não é? Não necessariamente diretamente, porque nem todos são apoiadores de Bolsonaro, mas o nosso laço social, isso que a gente chama o que produz uma mínima coesão em sociedade, não é? Em que eu posso dizer que eu tenho alguns interesses em comum com você, nós compartilhamos algumas visões de mundo, discordamos em outra, mas tem alguma coesão, não é? Mas quando alguém, com muito brio, com muito orgulho, não é? Diz coisas que rompem esse tecido, fazem furos nesse tecido social, tipo, eu só não te estupro porque você é muito feia, para Gleisi Hoffmann, né? Essa é que eu sempre lembro. Então, ele está dizendo o quê? Se você fosse bonita, eu te estuprava. Ele está dizendo o quê, então, mais adiante? Banalizamos o estupro, né? Virou alguma coisa, é a mesma coisa que eu xingar alguém. Xingar alguém é ruim, mas não gera o mesmo dano que estuprar alguém, não é? Você concordaria, Maria, se eu te dissesse que o Bolsonaro instituiu, durante os anos dele, uma espécie de pedagogia da violência e da grosseria
que acabou por contagiar uma parte da sociedade? Concordo, sim, muito. Eu acho que é por isso que, embora ele não tenha sido reeleito, e é raro um presidente não ser reeleito, né? Desde que veio a reeleição, mesmo a Dilma, que não era muito popular, teve reeleição, depois teve o impeachment injusto, etc. Mas esse é outro assunto, tem a ver com a Comissão da Verdade, depois, se quiser, a gente fala. Mas, veja, um presidente que não teve, tudo bem que foi por um triz, mas não foi reeleito, né? Só que o bolsonarismo, ele, não acho que seja um plano maquiavélico, mas ele trabalha com o ressentimento. Quer dizer, ele fala com os ressentidos. Tipo, agora é sua vez, agora você vai dar porrada, agora... E fala com ressentidos não para dizer, olha, você pensa que você é vítima, mas você não é vítima, né? Vamos ver por que você ficou assim. Não, fala com o ressentido, afirmando o ressentimento. Agora, estamos todos no mesmo clube, não é? E vamos reagir a isso com violência. E quem não tiver com a gente, apanha. Mais ou menos isso, né? Claro que nesses termos nunca foi dito, mas... Lógico. Então, as violências bolsonaristas estão por aí. Eu iria te perguntar uma coisa que você já respondeu, mas, de qualquer maneira, eu quero deixar estabelecido aqui, né, que esse modo de abordagem do bolsonarismo, entendendo isso lato sensu, não só a figura do Bolsonaro, né, é um modo de nos ajudar a entender a força dos ressentimentos e dos desejos frustrados nas escolhas eleitorais, nos posicionamentos políticos e ideológicos, né? Quer dizer, o modo como o ódio, vamos dizer, entre aspas, ingressou na cabeça dos brasileiros, ou de muitos brasileiros, tem a ver com isso, embora possa ser remetido a um passado até longínquo. O Brasil nunca foi um país propriamente pacífico ou bonzinho. É um país que teve 300 anos de escravidão, né? E que não deu... Isso é uma coisa muito importante. Eu fiz muitas aulas com o Felipe Alencastro, Luiz Felipe Alencastro, sobre escravidão, né? Sobre escravidão e sobre o Brasil. E o Brasil foi um dos únicos, ou talvez o único, agora eu não me lembro, dos países que tiveram escravidão, aqui na América, né, nas Américas, que quando terminou a escravidão, não ofereceu nenhuma reparação para os escravizados libertos. Você veja que nos Estados Unidos você tem um negro na presidência, teve, né? Você tem negros de classe média. Quer dizer, aqui não, aqui quando acaba a escravidão, tchau, se vira, né? O cara que tinha pelo menos, na fazenda onde ele era escravo, ele tinha pelo menos refeição e um abrigo, por pior que fosse a qualidade desse abrigo, né, para ele e para a família, de repente ele está na rua. Isso, além, é pior, é tão cruel quanto a crueldade da escravidão, né? Você jogar... Aí o que acontece? Aí o cara fica sem trabalho, aí o cara assalta porque ele está passando fome, né? Ou está na rua, aí ele começa a beber, fica largado na rua, porque ele... Aí o que dizem? Olha aí, tá vendo? O negro é vagabundo, o negro é beberrão, o negro é violento. Né? Cria-se um racismo, digamos, baseado, entre aspas, em fatos, mas os fatos não são os fenômenos que você está vendo na hora ali, que eles estão na rua, uma parte, né? Que podem te assaltar, etc. Os fatos são os que produziram essa situação. Eles não pediram para vir para o Brasil, eles não vieram em férias, eles vieram em navios negreiros, morreu um monte no caminho, né? Ficaram um tempão escravizados, trabalhando brutalmente, né? E quando a desescravização, eles ficam sem nenhuma reparação, sem ter onde viver, porque como escravos eles viviam nas fazendas, pelo menos eles comiam, né? Não estou defendendo a escravidão, estou só mostrando que piorou, né? Piorou. E você acha que isso alimentou algum tipo de ressentimento meio genérico, geral na sociedade? Não, acho que isso alimentou racismo. Não, com certeza, claro. O ressentimento é outra coisa. Depois talvez a gente possa se aproximar disso, mas acho que nesse caso não, é racismo mesmo. Sim, mas do ponto de vista dos ex-escravos, como é que eles se sentiram nesse mundo
do ponto de vista do ser humano. Agora eu gostaria de dar uma aulinha sobre ressentimento, sobre o que eu considero ressentimento e como eu defendi isso no meu livro. Ressentimento não é mágoa. Ressentimento não é revolta. Vamos dizer, quando esses escravos são postos na rua, sem ter o que comer, eles podem sofrer muito, ficar muito furiosos, inclusive, com a situação deles, ficar muito magoados, sei lá, sofrer, né? Já estavam sofrendo como escravos, veio a libertação, não lhes deu nenhuma compensação, né? Aqui não há, é muito raro, negros de classe média. Tem alguns atores, ótimos atores, mas é muito raro, né? Então, o que lhes acontece é que eles ficam num abandono cruel que causa muito sofrimento. Não tanto sofrimento quanto o reino nas costas da escravidão, né? Mas o sofrimento do abandono. Quer dizer, o cara conseguiu, acabou a escravidão e, de repente, ele, a mulher dele, os filhos dele estão todos na calçada pedindo esmola, pelo amor de Deus. Ressentimento, agora eu vou falar um pouco da minha hipótese sobre o ressentimento, que está nesse livro que se chama O Ressentimento, que você apresentou no começo. O ressentimento não é a mágoa. O ressentimento também não é o ódio. Como chama? Sensação de injustiça, aquela coisa que você fica revoltado. Ressentimento não é revolta. Ressentimento, eu colocaria na categoria das paixões tristes, não é? Ou seja, é quando a pessoa não luta, se instala num lugar aparentemente confortável, puxando o saco desse e daquele, e depois se dá mal. Só que ele não quer admitir que ele se deu mal por ele mesmo. Porque ele puxou o saco de todo mundo, deixou usarem ele, deixou abusar, esperando que um dia ele ia ser reconhecido. Então, ele não pode deixar de se ressentir. Ele tem que ficar o tempo todo lembrando que ele é vítima, para não ter que lembrar que ele é, não culpado, culpados são os algozes, mas que ele foi participante oportunista da situação em que ele vive hoje. Isso é o ressentimento. Outras formas de revolta são muito mais progressistas que o ressentimento. Mesmo porque o ressentido, ele não quer parar de se ressentir. Porque se ele para de se ressentir, ele tem que admitir que ele foi covarde, que ele foi acomodado, que ele, enfim, puxou o saco do patrão. Enquanto que quem se revolta, quando consegue dar a volta por cima, não fica mais revoltado. Né? É muito interessante isso, quer dizer, como a população negra no Brasil não é ressentida. Porque eles não contribuíram, eles não foram interesseiros que se deixaram escravizar para tentar se dar bem. Né? Então, além de terem conseguido fazer uma espécie de laço entre eles, né? Já que tinham todos uma coisa em comum, que eram ser africanos, que foram deportados, que foram trazidos, além de ter um laço comum, isso é muito interessante, como o legado dos escravos para a nossa sociedade é um legado de alegria. É o samba, é o candomblé, é o jeito de corpo, é o carnaval, não é? É muito, muito. Eu me sinto grata o tempo todo a esses descendentes dos escravizados. O Brasil tem uma particularidade social nesse lado, né, que talvez só ele tenha, e que é legado, nos foi legado por pessoas que apanharam de chicote, que até sair sangue, até morrer alguns, né, que trabalharam passando fome, só não passavam mais fome para não morrer, porque eles eram mercadoria. Né? Então, eu tenho uma admiração enorme pelo que foi o pós-escravidão. Né? Nasceu o samba nasce no Rio de Janeiro. Eu tenho um texto sobre o samba, que eu gosto muito, então eu pesquisei um pouco. O samba nasce no Rio de Janeiro, onde? Na Pedra do Sal, que é um lugar que alguns devem conhecer, quem conhece, mas eu fui lá conhecer, que é um lugar onde os ex-escravizados que ficaram sem trabalho, eles ficavam ali esperando chegar os navios com carregamento de sal, por isso que chamava Pedra do Sal, para carregar
e ganhar um tostãozinho para poder comer. Carregar aqueles sacos pesados nas costas. A diferença é que agora eles estão fazendo isso na condição de libertos. Isso que eles fizeram a vida toda na condição de escravizados, né? Mas, o que eles retomam quando eles são libertos? A alegria. Eu não tenho uma explicação psicanalítica para isso. Eu acho isso quase miraculoso, né? E não só eles daquela época, quer dizer, apesar do racismo até hoje que existe, não é? Não do mesmo modo como já foi, mas existe, você pode perceber que na cultura africana tem um fundamento de alegria, de festa, que é muito bonito, e nós somos beneficiários disso. Não, perfeito, muito bonito isso que você está falando, muito oportuno e muito proveitoso para a gente entender esse Brasil, terra de contrastes, né? São coisas que eu aprendi no curso com o historiador Luiz Felipe Alencastre. Perfeito. Muito e bom. Agora, eu queria, só para terminar essa parte mais genérica, que você me dissesse não, que você refletisse comigo, qual foi o legado negativo desse passado brasileiro? Porque o samba e o modo como os ex-escravos se reposicionaram na vida é o aspecto, até certo ponto, brilhante, como você mesmo mencionou, que alimentou a cultura brasileira naquilo que ela tem de mais bonito, inclusive. Sim. Né? Agora, teve um legado complicado também, que vem da escravidão e vem do que aconteceu depois da escravidão, passando por esse desprezo pela condição dos ex-escravos e por várias outras coisas que não eram estritamente referidas ao problema da escravidão. As oligarquias, por exemplo, né? Quer dizer, então tem um lado negativo, digamos, todo país tem um lado negativo na história, né? Mas como que você vê isso? O que sobrou? Porque eu pergunto isso para mim mesmo, né? Porque nós temos um país rico em diversidade, rico em recursos naturais, se quisermos falar assim, ricos em população, é uma grande população, mas não conseguimos sair muito do lugar. A gente vive tropeçando nos mesmos problemas de décadas e décadas que se seguiram, né? Então, é porque deve existir uma espécie de bola de chumbo, como diria o Gramsci, né, que aprisiona o deslanche da nacionalidade brasileira, da vida brasileira. O que você vê como elementos que funcionam como paralisantes do progresso, vamos dizer assim, ou complicadores do progresso? Bom, primeiro eu gostaria de chamar a atenção para um fenômeno que não é brasileiro. A direita é forte. Claro. Né? E é forte aqui, é forte nos Estados Unidos, é forte na Hungria, é forte, enfim, foi fortíssima na Alemanha há muito tempo atrás. Então, por que a direita é mais forte? Talvez porque eles tenham mais a perder, não é? Porque eles são, não necessariamente os donos do capital, mas os donos e os beneficiários do capital. Então, se por um lado eles têm mais recursos materiais, não é? Que não precisa ser os escravizados, nós cidadãos normais não temos tantos recursos materiais, e ao mesmo tempo eles têm um poder de opressão pela economia, inclusive, não é? Quer dizer, por que a gente aqui tem muitos itens, inclusive da alimentação básica, que são inacessíveis para as pessoas mais pobres, não é? E não quer dizer que se fossem acessíveis, a classe média branca que usa esses produtos ia ficar sem, né? Ao contrário, o Brasil ia crescer mais, porque ia ter mais consumo, mais plantio, mais importação, mais sei lá o quê, né? Mais fábricas. E, no entanto, o fato de que, eu acho que isso já é uma coisa inconsciente, eu não acho que é uma estratégia diabólica. O fato de que nós consideramos mais da metade da nossa população como, eu vou usar uma expressão que uma vez eu ouvi de uma mulher que eu fiquei arrepiada, né, que nós consideramos sub-raça, né, o fato de nós convivermos com uma enorme população que nos legou os traços mais bonitos da cultura brasileira, mais reconhecidos internacionalmente, mais badalados, né,
da cultura brasileira, o fato de que há um desprezo quase como dizer, é como se não tivesse esse desprezo, talvez tivéssemos inveja, não é? Não da pobreza, mas você veja que quando o Lula criou o regime de cotas, né, para as universidades, quer dizer, precisou de quantas décadas, né, até um regime de cotas que facilitava a entrada de descendentes de escravos nas universidades. As universidades começaram a deixar de ser privilégio dos de pele mais clara, não é? E, imediatamente, começa a surgir quem estudou, quem pôde estudar e que pode ter trabalho melhor e que pode ter, digamos, acesso a coisas que nós sempre tivemos, não é? E uma vez eu estava no aeroporto, indo para o Rio, tinha uma fila já as pessoas entrando no avião, e teve uma mulher atrás de mim que falou assim, esse aeroporto está parecendo uma rodoviária. Nada contra as rodoviárias, né? Que bom que tem rodoviária, porque a gente também faz viagem por terra. Mas quem vai para a rodoviária são os mais pobres, né? Quem pode, voa. Então, o fato de que tinham pessoas ali, e ninguém sabia qual era o nível de renda daquelas pessoas, só que eram negras. Né? A roupa, não eram roupas piores do que as nossas, nada disso, mas eram negras. E essa pessoa fez esse comentário. Né? Quer dizer, antigamente, há pouco tempo atrás, eles não estavam aqui no nosso aeroporto. O aeroporto só estava a gente. Agora você vê o quê? Neguinho viajando de avião? Que folga, né? Eles se tornam inconveniente, né? O aeroporto que decaiu, que virou rodoviária. Então, essa frase, que já faz um bom tempo, foi logo que começou a coisa das cotas, eu fiquei muito chocada. Felizmente, eu tive o bom senso de não começar a brigar com a mulher, mas fiquei muito chocada. Não, é verdade. Maria Rita, deixa eu desviar um pouquinho a questão. Nós temos um tempo de exibição. Claro. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre o problema do feminicídio no Brasil, que está, como todos nós sabemos, em patamares assustadores, né? Crimes macabros, crueldade extrema, e tem avanços legislativos, como a Lei Maria da Penha, e maior conscientização sobre violência de gênero. Mas, mesmo assim, os números continuam crescendo, afetando, sobretudo, as mulheres jovens, negras, e muitas agressões ocorrendo dentro de casa. Como é que a gente pode compreender o feminicídio, tanto do ponto de vista sociocultural, vamos dizer assim, como, se for possível, do ponto de vista psicanalítico, né? Porque tudo bem, pode-se entender o feminicídio como um subproduto do sofrimento social, das tensões do cotidiano. Mas também ele pode ser visto como uma espécie de falência da moralidade, de desvio psicológico, né? Como expressão de uma masculinidade tóxica, ao longo do tempo, e que não consegue aceitar a nova condição das mulheres. Uma espécie de machismo radicalizado, né? Marcado pelo descontrole e, quem sabe, pelo ressentimento. Né? Você vê isso? Como é que você explica essa expansão do feminicídio? Eu não sei se eu sei explicar, sinceramente. É uma pergunta muito difícil. Eu devia ter estudado um pouquinho antes de vir, mas como era uma conversa informal, eu não me preocupei. Então, eu vou ter que dar uns chutes aqui, você me desculpe. Né? Acho que um dos chutes do feminicídio, porque sempre houve, né? Sempre houve, só que não era crime, não é? O assassinato em legítima defesa da honra, você sabe disso melhor do que eu, você pode até explicar um pouco melhor, que eu só sei citar esse fato. Quer dizer, que um homem matasse uma mulher adúltera em legítima defesa da honra é uma coisa absurda, quer dizer, já mostra como no Brasil tem um machismo muito atrasado, não é? Isso acho que caiu, né? Não existe mais essa prerrogativa, né? Que é possível, você não será julgado, não irá para a cadeia se você matar em legítima... Quer dizer, flagrou a mulher com o outro, pode matar. Né? A sua honra que estava em causa. Mulher não tem honra, só homem, né? Porque mulher não mata em legítima defesa da honra. E é muito estranho, estou pensando isso agora, não tinha pensado, mas como a honra para um homem, muitas vezes não é ele ser honesto, ele ser leal,
ele ser um cara que não é violento, ele ser um cara civilizado. A honra é a mulher que ele exibe. A macheza dele, não é, digamos, sintetizada na mulher que ele exibe. Na hora que essa mulher está com outro, a honra dele foi maculada e ele poderia matar. Felizmente, essa prerrogativa não existe mais. Eu não sei dizer, infelizmente, desde quando, qual foi a mudança de legislação, em que governo, mas hoje em dia não se mata, quer dizer, se mata, mas não existe a prerrogativa de ficar ileso porque estava defendendo a própria honra, não é? Isso, quer dizer, já mostra duas coisas, né? Primeiro, evidentemente, como o Brasil se importa pouco, a sociedade brasileira, ou parte, eu também não gosto de generalizar o Brasil, porque o Brasil é muito diverso, como parte da sociedade brasileira se importa pouco com o sofrimento das mulheres, não é? Também existe, tipo, tá chorando, dondoca, né? Coisas que nós não somos há muito tempo, dondoca. Isso ficou lá para o começo do século passado, assim. Mas a ideia de que um homem, então, se a mulher não o ama mais, ou se a mulher dá uma puladinha de cerca, enfim, não estou defendendo como bom nem como ruim, mas é meio inevitável, acontece. Nelson Rodrigues que nos diga, não é? Não que ele falasse de fatos que acontecem, mas como o imaginário dele retratava isso. E como é que um homem, então, ele pode tirar a vida dessa pessoa, não é? Como até pouco tempo atrás tirava a vida dos escravos, dos escravizados, eu prefiro falar assim, né? Então, as mulheres também estariam numa condição escravizada, não porque estão com uma corrente amarrando elas no pé da cama, mas porque o livre-arbítrio delas é muito reduzido. Né? Estão amarradas pelo laço do casamento. Isso, do casamento e também, muitas vezes, da transmissão das mães. É muito feio, menina não faz isso, mulher não brinca assim, menina não brinca com menino de... por exemplo, eu tenho 3 irmãos homens, né? 3 irmãos. Eu sou a mais velha, mas a diferença é mínima. Entre eu e o terceiro e o quarto irmão são 5 anos só. Então, nós crescemos muito em idades muito parecidas. Não tinha, assim, alguém lá em cima. A gente brincava de tudo. A gente rolava no tapete, que nem bicho, fazendo brincadeira de lutinha, entende? De vez em quando, meu pai ficava assim, isso não é brincadeira para menina. Minha mãe nunca teve esse problema, mas meu pai tinha isso. Né? Mas, no entanto, enfim, por sorte, com esses irmãos que eu adoro, felizmente somos todos os 4 filhos vivos e amigos, né? Felizmente isso me deu uma liberdade que depois me custou um pouco, já na adolescência, né? Que você tem que entender como é que você fica mais feminina, né? Mas me deu uma liberdade de moleca que eu tenho até hoje. Não fisicamente, eu não vou ficar brincando de lutinha com ninguém, mas é uma liberdade de me sentir igual em termos de capacidades, direitos, não em termos de força bruta, mas me sentir igual aos homens. Eu devo aos meus irmãos, é engraçado, não é? Não, com certeza. Agora, muito provavelmente, uma parte dos machistas tóxicos não aceita essa trajetória que você fez. Né? Tanto da molecagem como da feminilidade. Quer dizer, os machistas de hoje, esses que praticam os feminicídios, ou mesmo as agressões que não chegam à morte, mas que são violentas como a morte, né? São agressões terríveis. E eles não aceitam isso. Por isso que eu me pergunto, né? Quer dizer, o machismo ele está olhando para as mulheres que se emanciparam, vamos dizer assim, ou que passaram a adotar comportamentos mais modernos ou mais sintonizados com a época, né? Eles não aceitam isso. E o modo de não aceitar é agredindo. Né? Quer dizer, pode agredir por palavras, às vezes, que é uma agressão pesada também, né? Mas acho que o não aceitar isso é engraçado, né? Porque a gente chama isso de machismo. E quer dizer, é o macho tentando se impor ou pela força, ou pela ameaça, ou traindo a mulher, porque ela é muito livre, porque ela nem sempre está disponível para ele, etc. Mas não aceitar é uma coisa, casais brigam, discutem. Hoje em dia, a mulher não é porque o homem não aceita que ela baixa a cabeça e fala assim, meu amo. Né? Então, senão os casamentos todos
teriam se desfeito. Não é? O que acontece, o problema não é não aceitar. Podemos discutir. Pessoas podem discordar até violentamente uma da outra. Não é? Às vezes, essa aqui não tinha razão, admite que não tinha razão. Às vezes, não. Principalmente, nesse caso, sendo homens, né, que ficam meio... Eu também não quero generalizar sobre os homens, porque eu conheço homens, muitos, felizmente, de todos os homens amigos, irmãos, maridos, ex-maridos, de todos os homens que eu conheço, eu só tive ótimas experiências, né? Não que não tivesse conflito, mas eu não me ressinto de nenhum parceiro e ex-parceiro homem. Agora, eu acho que a violência no homem contra a mulher vem como um atestado ao contrário, em vez de potência, como um atestado de impotência. Ou seja, ele não soube lidar com aquilo, ele não soube estar à altura de uma mulher que, de repente, ele acha que está... É o meu telefone que está tocando lá embaixo. Está à altura de uma mulher que ele pensa que está discordando dele. Deixa eu ver se está na hora de eu atender o paciente. Só um minutinho. Não deveria estar, mas só um minutinho. Não, ainda faltam 15 minutos. Beleza. Não, e não tenho mesmo agora. Agora são... Tá, ok. Tá bom, então deixa eu aproveitar o que nos resta de tempo para colocar mais duas questões. Uma, você não precisa necessariamente desenvolver nenhuma delas, a resposta para nenhuma delas. É uma questão relacionada à luta por direitos identitários e reconhecimento, que proliferaram, essas lutas proliferaram muito e acabaram por criar um novo cenário do comportamento político na vida. E a radicalização identitária, ou seja, a luta identitária, quando se radicaliza, acaba muitas vezes, ou quase sempre, se chocando com a luta democrática, né? Como dificultando a elaboração de políticas de caráter mais universal, por exemplo, né? Dificultando a formação de consensos básicos sobre o modo como nós queremos viver. Pode, como fala o Yasha Monk, que é um cientista americano, pode funcionar como uma espécie de armadilha política e pessoal, que torna mais difícil manter vivas sociedades heterogêneas, onde os cidadãos se respeitam e confiam uns nos outros. Você deve conhecer o livro da Rudinesco, O Eu Soberano, que faz uma crítica ao identitarismo, dizendo que ele foi até o ponto de transformar o modo como os movimentos de emancipação se colocam hoje. Eles perguntam menos como transformar o mundo e mais como se proteger das ameaças do mundo. Né? Quer dizer, então, muitas desigualdades, miséria moral, invisibilidade social são os alvos do identitarismo, sobretudo do mais radical. E, com isso, os identitários correm o risco de se isolarem no mundo das sociedades, sobretudo numa sociedade como a brasileira, né? Essa é uma questão que eu deixo você inteiramente à vontade para só mencionar ou, se quiser, desenvolver um pouquinho, porque eu tenho uma outra que eu quero te colocar também. Tá bom. Olha, eu chamei isso de nichos narcísicos. Porque, veja, se eu penso de uma forma, entre aspas, comunista, que não tem nada a ver com o regime da União Soviética, mas comunista no sentido de que estamos no mesmo ambiente comum. E tem a ver com somos todos iguais, na verdade, não é? Então, principalmente numa época em que nós, mulheres, estamos na cena pública, como eu estou aqui agora com você, mas milhões de mulheres também estão, não sou nenhuma exceção, estamos na cena pública, não é? Então, é uma coisa muito bonita estarmos na cena pública sendo umas diferentes das outras, não é? Assim como os homens, uns diferentes dos outros. Nós não precisamos nos sentir
fazendo parte daquilo que se chama de uma identidade. Eu faço uma diferença aqui na psicanálise, na psicanalítica, entre identidades e identificações. Né? Eu me identifico com o mendigo que está na rua pedindo esmola. Não porque eu seja igual a ele, não porque eu também peço esmola, não é esse tipo de identificação que eu só me identifico com quem é igual a mim. Ao contrário, eu me identifico com um ser humano e me ponho no lugar dele. Como deve ser horrível estar na rua pedindo esmola. Isso é um tipo de identificação. Senão eu passo reto e não estou nem aí. Né? Que de vez em quando a gente faz mesmo, até por pressa e tudo mais, mas podendo fazer uma coisa. Uma vez eu lembro que eu estava na Praça Roosevelt e veio um cara dizendo, dona, eu estou com uma fome. Aí eu tirei uma nota para dar para ele e falou, não, dona, eu estou muito sujo. Ninguém vai deixar eu comprar comida em lugar nenhum. Faz um PF para mim. Aí eu fui num bar que tinha ali, fiz um PF para ele, grande, bem, não é? Eu me senti assim, eu me identifiquei com esse cara. Se eu não tivesse minimamente identificado, eu diria, não dá tempo, desculpa, pega esse dinheiro aí e se vira, não é? Então, a identificação tem um lado que é muito bonito. Né? Eu estou falando que, para mim, foi bonito poder me identificar com esse cara. Eu não estou falando bem de mim. Eu espero que todos nós possamos nos identificar com os nossos diferentes. Não é? E não tem nada a ver com a identificação como dizer, narcísica, quer dizer, nós somos melhores que os outros. Então, nós estamos aqui nos identificando porque nós somos melhores. Ou somos mais inteligentes, ou somos mais ricos, ou temos ideias mais esclarecidas, e não converso com você que... Né, o meu avô era, acho que eu já falei isso, não sei, era eugenista. Isso no comecinho do século XX. Eugenia, né, que era a teoria da boa raça, que foi o que levou ao nazifascismo, quer dizer, a destruir os judeus, que seriam a raça, né, depravada, a raça inferior, etc. Ele era eugenista. Né? Felizmente, a minha avó não era, e cada vez que ele ficava falando essas bobagens, ela falava, Renato, please. Ela sempre falava assim, porque eu ia visitar, eu ficava conversando ali, né? Eu já era adolescente, tinha papo com eles. Né? E minha avó falava, Renato, please, porque ela achava aquilo uma besteirada. Ela não discutia com ele, não batia. Mas aquele Renato, please, me salvou de acreditar nas coisas que ele estava dizendo. Porque ele gostava de mim, ele era amoroso. E a criança, né, tem um adulto que é amoroso e tudo, e fala um monte de bobagem, a gente acredita. Né? Quando a minha avó fazia isso, eu, apesar de ter gostado do meu avô sempre, né, mas depois que eu entendi, então, o que ele era, o que era o eugenista, não é? A teoria da boa raça, que é terrível, porque não é uma coisa de saúde. Né? Eugenia, quer dizer, o bom gene, diria assim. Então, vamos fazer com que todos tenham saúde boa. Né? Mas não, é quem nasceu bom, branco, e quem nasceu mal. Né? Mulato, raça mista, essas coisas. Eu estou fazendo quase uma paródia aqui, né? Meio chocante, então eu estou falando de um jeito que tem um mínimo de humor aqui nessa loucura. Então, eu diria que, por um lado, minha avó me salvou. Só com essas... além de que ela era muito sem preconceitos. Era uma pessoa que nasceu em 1901, ela era extraordinária. Eu vou só contar aqui, quem sabe eu faço uma pequena publicidade. Eu encontrei os diários dela. E agora esqueci, a editora Chão publicou um livro chamado Eunice, que são os melhores passagens do diário dela. Como a editora Chão é uma editora muito pequena e muito legal, eu estou fazendo aqui a propaganda, não por mim, porque eu nem tenho direitos autorais sobre isso, porque os diários são dela, né? Que já morreu. Mas só para vocês conhecerem a dona Eunice, que era uma figurinha. Enfim, desculpem, falei muito, esqueci se eu respondi a sua pergunta ou não, se eu estou só divagando aqui. Não, respondeu sim. E como eu mencionei antes, eu quero te perguntar um último ponto, com isso para a gente encerrar. Eu li com muito interesse, gostei muito de um pequeno texto que você escreveu na Carta Capital sobre as multidões virtuais. Uma espécie de novo tipo de massas que se generalizaram nas nossas sociedades. Né? Você, naquele texto, você parte ou recupera alguma coisa do Freud, na psicologia das massas, enfatizando, sobretudo,
que a massa protege o indivíduo de se medir com as consequências de seus atos. Você tem Freud aqui. E que a massa, segundo Freud, tem o efeito de afrouxar a censura do superego. Deixando de lado a linguagem freudiana, né? Quando você escreveu o texto, seguramente você estava pensando nas redes sociais, não é? Você pensou que essas multidões, no fundo, são as responsáveis pela exasperação presente em muitas interações, em cancelamentos que recusam o diálogo e estigmatizam os divergentes. Né? Quer dizer, as pessoas nem sempre pensam de modo diferente, mas fazem questão, como se diz hoje, de lacrar, de demarcar distância em relação aos interlocutores. Né? São atitudes que rejeitam entendimentos comuns, você não acha? Absolutamente sim, né? Absolutamente sim. E eu experimentei isso quando, numa entrevista com o Leandro Demore, eu falei de nichos narcísicos em relação aos atual fenômeno de grupos que se relacionam só com quem é do próprio grupo. Eu chamei de nichos narcísicos. E eu fui linchada, né? Felizmente, eu tive o bom senso, quando alguém me mandou um link, olha aqui o que estão falando de você, eu tive o bom senso de não... Eu ia abrir o link e falei, não vou abrir. Estão falando mal de mim, eu vou me chatear, por que eu vou abrir? Não vou abrir. Né? Então, e daí eu comecei a receber um enorme apoio. Um enorme apoio. Devem ter falado coisas muito ruins de mim, nesses links que eu não abri. Mas a quantidade de gente que, na rua, como eu às vezes faço uns lives e tudo, algumas pessoas conhecem meu rosto, me param na rua, estou do seu lado, você está certo, assim, impressionante, impressionante. Eu acho que eu vou de vez em quando provocar os nichos narcísicos para ganhar mais afagos, como eu estou ganhando. Impressionante, você não imagina. Assim, me deixou feliz em vez de me deixar mal. Deixa eu só falar uma coisa, pera um minutinho. Mandei. Espera um pouquinho só para terminar aqui, eu poder despedir de você. Tá bom? Tá bom. Eu queria acabar daqui a pouco para poder despedir da Nadeir, que fez. Não, tá ótimo. Eu acho que a gente chegou num bom ponto final, né, Maria Rita? Eu adorei conversar com você. Acho que você, como sempre, desde que eu te conheço, é muito brilhante, muito didática e muito atenta aos fatos que nos cercam, tanto os alegres quanto os tristes. Né? Acho que isso é uma... Eu devo aos meus centenas, não sei, acho que centenas de pacientes durante quase 40 anos. Então, eu devo muito às pessoas que se dispuseram a confiar na minha escuta. Porque daí você mergulha no conflito, sabendo que o conflito não é necessariamente mal, a pessoa sofre, né? Mergulha na diversidade, porque cada um que vai lá é completamente diferente do outro, né? Leva um banho de qual seria a palavra? Não é complacência, não é indulgência, é de tolerância, né? Eu só expulsei uma vez uma pessoa, um homem, porque ele abusava do filho da esposa dele, e quando eu disse que se ele continuasse fazendo isso eu não ia atendê-lo, ele falou, tá bom, eu vou parar. Eu continuei atendendo ele, e um dia ele chegou, aí é a questão do perverso, né? Chegou com uma cara lavada e falou, sabe aquilo lá? Eu menti para você. Aí eu mandei ele embora, né? Talvez hoje eu denunciasse ele. Eu acho que talvez eu tivesse uma reação mais... Analista não pode fazer isso, mas no caso de um perverso, acho que pode. Mas eu não fiz isso, só mandei ele embora. Enfim. Tá ótimo. Maria Rita Kel, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela sua gentileza, pela sua eloquência brilhante, e eu espero que a gente possa continuar conversando por aí. Obrigado, viu? Marco Aurélio Nogueira, muito obrigado. Agora, saiba que eu sou meio eloquente quando eu estou... Eu sou muito eloquente quando eu estou com medo de falar bobagem. Aí eu vou na eloquência que as pessoas gostam, sem querer. Não estou falando que é um truque, assim, premeditado, mas a eloquência... Quando eu estou muito firme no que eu quero dizer, talvez eu seja menos eloquente. Tá bom, mas hoje você foi ótima. Muito obrigado. Até a próxima. Amigos e amigas, a gente encerra o programa Diálogos e esperando que vocês nos acompanhem nas próximas
edições. Até mais ver, foi sempre um prazer poder estar aqui dialogando com vocês. Até mais.